para receber dos empregadores todas as informações relacionadas a pessoas que estão no estabelecimento das empresas principalmente. Ou seja, funcionários, diretores, estagiários, prestadores de serviços autônomos, todos eles todas as informações dessas pessoas serão transmitidas para o e-social, especialmente para deixar evidenciadas as informações trabalhistas. E a sua importância para as empresas, para as pessoas, até inclusive para os funcionários, eu, por exemplo, nós vamos utilizar, o governo vai receber todas as nossas informações relacionadas ao contrato de trabalho, de prestação de serviço, por meio do e-social. Portanto, sem o e-social, no futuro não vai existir, não há como manter a relação de trabalho entre o funcionário e a empresa, por exemplo. Por isso a sua importância. Para atender o e-social, as empresas vão ter que se preparar. Vamos citar duas grandes ações para serem realizadas inicialmente. Primeira ação, atualizar todo o cadastro das pessoas que trabalham na empresa, sejam funcionários, diretores, estagiários. O e-social vai exigir mais de 150 informações diferentes de cada pessoa. Então, se determinada empresa tem 1.000 funcionários, o e-social vai exigir 150.000 informações diferentes desse empregador. A segunda ação seria revisar os procedimentos. O e-social ele trabalha em alguns grupos de informações. Ele trabalha com tabelas, eventos periódicos, não periódicos, que é importante para a gente fazer a revisão do procedimento relacionado a essas áreas. Por quê? Como o e-social quer essas informações dos empregadores, tanto, por exemplo, das tabelas que se relacionam a dados que nós temos que enviar para o fisco, que são usadas por nós e serão utilizadas pelo fisco também para avaliar a situação da empresa. O grande exemplo é a própria tabela de rubricas, É porque todo o pagamento que é feito para uma pessoa, ele é feito via um código, algo que se chama rubrica. E a empresa vai ter que enviar todo o cadastro de todas essas rubricas para o fisco para que ele possa acompanhar a situação de pagamentos, para que ele saiba que determinada rubrica está sendo usada, qual o propósito, e outras informações ainda vai ter que ser enviada relacionada a essa rubrica, especialmente as tributárias. Então a empresa vai ter que fazer um procedimento de todas as tabelas, não só da tabela de rubricas, mas das demais também. E aí, relacionado aos seus outros procedimentos do dia a dia e os especiais, que o e-social chama de não periódicos. Então, a empresa vai ter que certificar que existem procedimentos, controles, ou até mesmo políticas determinando qual é a situação da empresa, qual a postura da empresa em determinadas situações, para que todos os funcionários possam executar as atividades e produzir as informações que o e-social está exigindo. Desde a folha de pagamento, em que o departamento pessoal vai preparar de acordo com os atos que aconteceram no dia a dia, até um afastamento, onde o funcionário vai saber o prazo que ele vai ter que entregar o atestado ou a certidão de nascimento do filho, no caso de um afastamento de paternidade, por exemplo. Então vai ser essencial vai ser essencial alterar todas essas grandes práticas para entregar o social adequadamente. Linkando com a pergunta anterior de como será feito, passando para o impacto de como isso vai acontecer no dia a dia, as empresas vão sentir isso de uma forma não só as empresas, mas até mesmo os funcionários vão sentir isso de uma forma muito intensa. O e-social, especialmente nos prazos, ele tem exigências muito duras até em alguns momentos. Ele dá curtos prazos para alguns cumprimentos. Então a empresa, não só a área de departamento pessoal, onde é finalizado o processo de folha, mas todo o processo de construção das informações, ele vai precisar de um outro ritmo e até em alguns momentos de outra postura, outro procedimento por parte dos empregadores, para que se possa conduzir o processo de elaboração das informações até a entrega do e-social. Então a gente tem vários exemplos que nós podemos citar. Entre eles, vamos destacar a questão da comunicação de mudança de áreas. Então o e-social ele quer que
sejam criados ambientes de risco nas empresas e que conforme o funcionário migre de área ou permanentemente, não sempre uma leve transição para alguma finalidade específica, mas que ele mude de atividade, que isso seja transmitido para ele, comunicando o funcionário que estava no setor X, onde está cadastrado no social, que aquele setor ele tem um determinado risco, ele mudou para o setor Z. E nesse setor Z existem outros riscos a que ele está exposto. Então, a coordenação de área não vai simplesmente, vamos supor que é mais comum, uma coordenação de produção, uma coordenação de serviço, uma coordenação comercial, não vai poder simplesmente pegar um funcionário que já está sobre a sua alçada e mudá-lo de área para uma outra área que está sobre a sua alçada simplesmente. Ele vai ter que comunicar aos respectivos setores para que seja enviado ao E-Social essa comunicação. Então, esse é só um exemplo. O E-Social ele vai mudar toda essa cultura, todo esse procedimento. A empresa vai ter que acompanhar isso para entregar. E vamos sentir essa mudança cultural no nosso dia a dia. O E-Social ele vai trabalhar em arquivo XML. Esse arquivo XML ele não pode ser produzido ou modificado facilmente por qualquer usuário. Você vai precisar de um software para te auxiliar na produção desse arquivo XML. Então, todos vão necessitar de um parceiro software para transmitir o E-Social. Isso é fundamental. Fazendo uma breve comparação, o E-Social que ele pertence a um pacote chamado SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Portanto, ele tem alguns chamados irmãos, né? E a diferença do E-Social para os seus irmãos é que os outros SPEDs, né, o ECD, FD, por exemplo, eles utilizam um programa para recepcionar um arquivo TXT, para recepcionar um arquivo do seu software, e eles transformam um arquivo por sua vez, que é transmitido ao governo. O E-Social ele é uma novidade nesse aspecto, ele não tem esse programa de intermediação entre o seu software e o governo. O seu software vai criar um arquivo que vai direto para o governo sem passar por dentro de um outro programa. Então vai ser fundamental o programa, porque você não vai conseguir gerar esse arquivo em outra fonte. Então, quem não tiver um software não vai conseguir entregar o E-Social com eficiência. Cita-se ainda um agravante para a área de medicina e segurança do trabalho, que é uma novidade total, inclusive, porque a informação na área de medicina e segurança, por muito tempo, ela foi física, ela estava em documentos físicos. Ainda agora vai ser ainda mais fundamental a parceria com o software, pensando nessa área também. Porque você vai ter que ainda transformar o seu documento no arquivo eletrônico dentro do seu software que vai ser transmitido. Ainda vai ser um trabalho ainda mais estendido comparado às outras informações.